Estamos recebendo aqui da Polícia Militar de Pará de Minas o arcebispo militar Dom Fernando Guimarães, numa visita que acontece pela primeira vez na nossa cidade. É uma alegria receber o senhor aqui, e o senhor falou tão bem aqui para a Polícia Militar, para toda a nossa gente. Eu queria perguntar qual é a razão dessa visita. Parece que é um itinerário que o senhor está fazendo pelo Brasil inteiro. Bem, na Igreja Católica, o bispo diocesano deve regularmente visitar todas as suas paróquias, que nós chamamos a visita pastoral, uma visita um pouco mais demorada, onde ele está presente na comunidade, conhece as várias realidades daquela comunidade e pode exercer a sua função de pastor, de líder, de guia espiritual da própria comunidade. No caso da vida militar, nós temos uma situação um pouco diferente, porque esta diocese militar, arquidiocese militar, na realidade ela se estende por todo o território nacional, onde existe uma unidade militar do Exército, Marinha, Aeronáutica, das Forças Auxiliares, PMs e bombeiros militares. Escolas, hospitais, vilas militares, quartéis, academias, todas as realidades militares fazem parte desta organização de assistência religiosa que nós, para a Igreja Católica, é uma arquidiocese. Além disso, como a lei federal assegura a assistência religiosa a todos os militares, o arcebispo militar tem também um papel junto ao Ministério da Defesa como assessor do Ministro da Defesa para o atendimento espiritual dos militares, de todas as convicções religiosas. Então, esse papel federal é um papel de animação do trabalho de assistência religiosa. Para isso, a gente une a visita pastoral e a visita de conhecimento, de reconhecimento das várias unidades militares. O senhor dizia na sua fala da dificuldade, inclusive, para formar novos capelães, para estar trabalhando junto com a polícia. Uma das razões é o sucateamento do próprio Estado. Outra questão é a questão de vontade política. Estão faltando capelães para trabalhar aí no serviço militar? Veja, a distinção feita é, nas Forças Armadas, a lei federal estabelece um efetivo, portanto, um número determinado das várias patentes, desde tenente até tenente-coronel, e um coronel, que nós dizemos coronel full, coronel pleno, que é o capelão-chefe de cada força. Nas Forças Armadas, esse efetivo é mantido. Quando nós temos vagas, nós abrimos imediatamente os concursos públicos, porque o capelão militar, padre ou pastor, ele entra na força através de um concurso público federal, como é previsto na lei, com as outras profissões também, médico, dentista, psicólogo, também o assistente religioso. Nas forças auxiliares, a situação é um pouco diferente, porque cada força depende de lei estadual. Cada estado tem sua própria legislação, cada estado, portanto, é diferente. O atendimento religioso, em alguns estados, está sendo dado regularmente, em outros estados, a lei existe, mas faltam os editais para abrir o concurso. Em alguns outros lugares, outros estados, não existe o efetivo de lei. Então é preciso criar, por lei, o efetivo, e há todo um processo legislativo que tem que ser seguido. Portanto, o meu trabalho e a minha preocupação é, ao longo desse Brasil tão grande, todos os estados, o contato com as autoridades da área executiva e as autoridades dos comandos das polícias e bombeiros militares, no sentido de estimular, seja a criação da lei onde ela não existe, seja a efetivação da lei onde ela existe, mas onde as vagas não estão preenchidas. Aqui no caso do estado de Minas Gerais, as vagas estão em si não preenchidas, porque os capelães, padres e pastores, todos já alcançaram a idade da aposentadoria. Então, todos já estão na reserva. Só que eles continuam na ativa, então eles continuam trabalhando como voluntários, apesar de, do ponto de vista militar, eles já sejam da reserva.
mas eu gostaria imensamente, e estou em contato com as autoridades nesse sentido, para que nós possamos abrir novas vagas e renovar o quadro de capelães. A assistência religiosa e espiritual não é somente uma assistência confessional para os atos de culto das próprias igrejas, é uma assistência também humana, psicológica, de apoio moral, de apoio religioso à tropa, independente das próprias convicções religiosas. Todas as convicções religiosas em nosso serviço, elas são integradas numa atitude de respeito mútuo e de colaboração entre todos. Somos capelães de todos, embora para aqueles da nossa igreja, da nossa convicção religiosa, seja católica, seja evangélica, das várias denominações, nós servimos como ministros de culto. Mas para todos os militares, nós servimos nesse apoio espiritual na vivência da sua difícil, árdua, complexa missão de serviço à nação. O senhor estava dizendo aí nesta árdua missão, foi sobre isso também que o senhor esteve abordando ali durante a sua palestra com os militares, né? Você disse, ele frisou bem ali durante a palestra, que eles têm a responsabilidade, tanto no momento que estão aí cumprindo seu horário, quanto no momento que estão em casa descansando. Sim, veja, a vida do militar é uma vida muito especial, porque, ao contrário das outras profissões, que tem o seu horário de trabalho, tem seu horário de lazer, tem a sua independência fora da hora de trabalho, o militar não tem isto. O militar está sempre alerta, e mesmo quando ele está em dia de folga, ele pode sempre ser convocado, basta uma emergência e ele é convocado, tanto na Polícia Militar, Bombeiro, como nas Forças Armadas. Além disso, nas Forças Armadas ainda se acrescente que o militar serve em todo o território nacional. A cada 2 anos, às vezes menos do que isso, ele é movimentado, ele é transferido de um lugar para outro. Ele pode sair de uma cidade grande e ir para um posto de fronteira na selva, na floresta amazônica. Então, o que isso repercute em termos de família, filhos, escola, convivência familiar com a esposa ou com o marido, quando a esposa é militar. Então, toda esta situação que faz da profissão militar uma profissão muito peculiar, diferente das profissões do mundo civil. O empenho, a exigência sobre a pessoa humana na vida militar é um empenho, uma exigência muito forte, que precisa ser levada em consideração também como apoio ao trabalho que esses homens e mulheres fazem em favor do Brasil. Me parece que assassinato de policial militar hoje está virando moda, sobretudo em alguns estados, como no Rio de Janeiro, por exemplo. O que a Arquidiocese tem pensado? Há algum planejamento para estar acudindo a essa situação? Sim, a violência contra o policial militar, isso é uma coisa importante de se dizer, porque muitas vezes se faz a divulgação contrária, quando nas ações policiais, infelizmente, temos vítimas na população civil, independente se a pessoa seja um meliante, se a pessoa seja um criminoso ou não. Toda morte é sempre algo que causa muita dificuldade e muito sofrimento a uma sociedade. As mortes dos policiais, no cumprimento do seu dever, elas são às vezes noticiadas de maneira muito superficial. No Rio de Janeiro, do início de janeiro, do mês de janeiro até o presente, nós já temos 98 militares mortos em missão. Não se fala de morte natural, não se fala de doença, não se fala de desastre. Fala de militar cumprindo o seu dever de proteção da sociedade civil e que são mortos em combate. São 98 do dia 1º de janeiro até agora. Então, é uma situação realmente alarmante. Na parte do atendimento religioso, atendimento espiritual, isso produz e provoca nos capelães uma disponibilidade muito grande para o atendimento. Nesses lugares, por exemplo, nós temos sempre um plantão de um capelão padre, um capelão pastor, que faz plantão
para a emergência e para o atendimento de emergência. Isto é comum entre nós, nas grandes cidades, nas grandes áreas onde temos mais capelães. Como muito capelão pode estar em missão militar fora, com tropa, num acampamento, num treinamento, sempre há um capelão ou dois. No Rio de Janeiro temos 2 capelães, um padre e um pastor, constantemente em plantão para essas emergências que podem acontecer. Hoje o senhor é uma autoridade de nível nacional. O senhor vai ter um encontro com o nosso secretário estadual de Segurança Pública para discutir a questão da capelania militar, do trabalho religioso junto aos militares no estado de Minas Gerais, porque pelo que eu vejo está lento, parece que está havendo uma certa má vontade para abrir esses editais, para contratar esses profissionais, para que a Polícia Militar possa ter a assistência que ela precisa. Não, eu não falaria de má vontade. Nós estamos numa circunstância nacional bastante complicada, bastante difícil, inclusive do ponto de vista econômico. Abrir vagas ou abrir postos de oficiais, isso implica também numa despesa de soldo, numa despesa de previdência social, etc. O que eu tenho mantido contatos com as autoridades para facilitar a abertura dos concursos, é um trabalho que se caminha devagar, mas nós estamos constantes, e a própria visita a essas várias unidades indiretamente também repercute positivamente nesse objetivo de garantir a presença sempre de capelães. Eu reconheço a dificuldade dos estados e da federação. Nós estamos com um corte de gastos necessário, porque a situação é a que é. Portanto, é um momento delicado e difícil para iniciativas que impliquem, de alguma maneira, um aumento de gastos. Mas a gente persiste no trabalho e creio que existe boa vontade, existe desejo. Quando a gente visita essas várias unidades, a reação dos militares é sempre uma reação de grande acolhida e de grande compreensão do trabalho exercido pelos capelães. Então, a gente tem a esperança, a confiança de que, devagar, os passos vão sendo dados. O senhor poderia terminar essa entrevista dando-nos uma bênção e dando uma bênção para todos os militares e a todos os nossos ouvintes e telespectadores? Com muito gosto, muito prazer, é minha função. Eu sempre acabei de dizer para os nossos militares aqui que a sociedade vive um momento de crise de valores éticos, de valores morais, que depois se repercute numa crise política, numa crise econômica, numa crise de convivência civil. Então, o meu apelo, a minha oração e a minha invocação a Deus é que possamos, todos nós, sociedade civil, família militar, possamos todos nós nos unirmos em uma grande campanha de recuperação dos valores éticos, dos valores morais, da noção de cidadania, para que todos possamos ser corresponsáveis na construção de um Brasil melhor, de um Brasil mais humano, de um Brasil respeitoso dos direitos de todos, de um Brasil que construa uma justiça social na convivência pacífica, a única que pode garantir uma sociedade melhor. E, neste sentido, Deus é para todos nós uma esperança, um auxílio, e eu invoco a sua bênção abundante sobre cada um dos que agora estão seguindo esta entrevista, para cada um da família militar, para cada um desta sociedade. Muito obrigado. Às ordens. Nós vamos falar com o Tenente Costa Júnior, aqui da Polícia Militar de Pará de Minas, sobre o significado dessa visita do senhor arcebispo, hoje aqui na Polícia Militar. Tenente, o que significa aqui para a nossa região, para a Polícia Militar, uma visita desse porte? Bem, é motivo de grande alegria e demonstra até um prestígio. Nós estamos muito felizes com a deferência de Dom Fernando, que tem uma agenda muito agitada. Ele é responsável por esse trabalho de orientação das capelanias militares em todo o Brasil, não só nas Forças Armadas, mas em todas as polícias militares.
e ele separou uma semana de sua agenda para nos visitar. Hoje está aqui em Pará de Minas. Estamos muito felizes porque sabemos que o policial militar tem uma missão que exige muito, é árdua. Nós temos uma exigência física, mental, técnica, psicológica, e esse apoio espiritual que trata da fé, né, do amor, da motivação para o trabalho é importante. Nós estamos muito felizes com a presença de Dom Fernando hoje aqui em nossa unidade. E eu vi que ele se sentiu bastante em casa, devido grande parte a isso ao acolhimento que o senhor dá também, o encaminhamento que o senhor faz dos trabalhos aqui junto à Polícia Militar. É por aí mesmo, né? Sim, nós somos uma família, né? Eu faço questão de dizer isso sempre. Aqui nós trabalhamos com amor, nossa tropa, nossos policiais militares, eles são da região, são da cidade, eles trabalham realmente com uma dedicação extrema, e quando você ama o que você faz, nós, apesar de todas as dificuldades, nós temos o prazer de vestir a farda todos os dias, de virmos para o trabalho, e todos os nossos amigos, as pessoas que nos buscam, nós procuramos acolher da melhor forma, e Dom Fernando, que é um sacerdote que tem essa missão de nos orientar, não é? Nós estamos muito felizes, como eu disse, e registrar o agradecimento também ao nosso capelão, o pároco lá de Bom Despacho, capitão da Polícia Militar, Padre Sebastião, que teve essa iniciativa, que está trazendo Dom Fernando para todas as unidades da 7ª RPM, e, como eu disse, é motivo de grande alegria para nós. Tenente, muito obrigado, parabéns aí pela condução dos trabalhos. Muito obrigado pela presença do senhor, da imprensa, e nos colocamos à disposição de toda a comunidade, né? E acreditamos que só com Deus realmente é que nós vamos ter uma paz plena, ter a vida que nós todos queremos, de paz, tranquilidade e harmonia. A partir de hoje a polícia está mais abençoada. Sim, graças a Deus. Padre Sebastião Fernandes também é militar. Ele é o responsável pela criação da primeira paróquia da Polícia Militar do Brasil. Isso se deve a quê, Padre Sebastião? Bom, Padre Gabriel, a gente vê assim que aquilo que nós ouvimos ali, as tensões, o desenvolvimento da polícia, as dificuldades sociais, enfraquecimento da família, as mais variadas situações que dificultam a qualidade da vida social, né, as regras sociais e tudo. Eu senti quando, em 2007, a Assembleia de Minas suspendeu contratação de padres para a polícia. Eu senti assim que a gente estava perdendo um espaço muito grande, a igreja estava perdendo um espaço dentro da instituição Polícia Militar, e que esse espaço, não somente a igreja estava perdendo, como também a polícia estava perdendo, porque era um prejuízo, no sentido assim de que, numa sociedade que a coisa está muito complicada, os meios faltando. Nós temos uma preocupação, eu sempre tive, a polícia oferece meios técnicos, né? A formação policial militar, ela é pragmatista, alienante e amoral. Ela é técnica. Qualquer uma pessoa, qualquer um jovem faz uma prova, passa, e ele vai fazer o curso de técnico de segurança pública, né? Mas a gente questiona assim, a origem, os valores que aquela pessoa está trazendo para a profissão dela. Nem sempre a pessoa está vindo com uma bagagem boa de família. A igreja, através da paróquia, investe na formação humana. A polícia na formação técnica e a paróquia na formação humana do policial militar, para oferecer a ele uma sustentação ética, moral, né, psicológica, religiosa, familiar, para o desempenho da função dele. E os custos da paróquia militar não são do Estado? Não. O que a gente tem de custos do Estado para a paróquia militar é apenas a manutenção, o salário profissional do padre que for contratado pelo Estado para lá. Nós temos um dízimo pequeno, nós temos promoções,
tem uma secretaria paroquial, tem as pastorais do dízimo. Nós pretendemos estender até as nossas unidades um pedido de contribuição para alguma coisa. Estamos lutando para a construção do centro social comunitário, precisamos adquirir o carro da paróquia, até agora nós fazemos isso por nossa conta, né? E precisamos também de ter mais recursos, porque nós vamos ter que trabalhar com muito material, né? E nós temos 4 comissões pastorais itinerantes que vão andar comigo. Numa semana ou num mês eu passo em 2, 3 unidades. No outro mês eu não dou conta de voltar lá, comissão pastoral itinerante para a família, para a formação, para a liturgia, não me lembro direitinho, está andando por ali. Uma comissão de 4, 6, 8 pessoas que vai dar continuidade àquilo que a gente foi fazendo. É um trabalho pastoral complicado, uma pastoral fragmentada. Os policiais militares estão espalhados, né? E a gente não consegue ser uma pastoral mais densa, porque não é possível reuni-los todos. E ao mesmo tempo, cresce cada vez mais a necessidade da gente estar acompanhando. Na alegria, na dor, no trabalho, em todos os lados. Eu vejo a pessoa do padre na polícia como um sinal diferente, uma fala diferente, um pensamento diferente, um rosto diferente. Eu falo até assim, um sorriso diferente no meio daquele sorriso militar, para realmente significar um ponto de paz, de reflexão, voltado para a pessoa. Padre Sebastião, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Ô padre, você está me elogiando, dando parabéns, eu agradeço demais, mas é generosidade sua, o trabalho está todo para fazer ainda. Obrigado, meu abraço. Obrigado, senhor.